Aí que eu falo, eu concordo muito com a Rita, porque se a gente faz essa rediscussão da dívida e retira parte desse valor para investimento em educação, em saúde, em área de transporte, a gente precisa fazer. O ponto Vou não dar é um exemplo aqui que a Rita falou. Na educação superior, mas é aumentar na educação 380 bilhões nós temos de reserva. Nós estamos com custo de manutenção dessa reserva. Se a gente tivesse aí 250 bilhões e pega esse restante e faz um investimento bruto em áreas de tecnologia, em infraestrutura, a gente tem um retorno muito maior do que ficar acumulando isso, né? Então eu acho que a discussão e o meu receio, o que é? O debate político eleitoral é muito pobre. Nos últimos anos, a gente teve nas eleições discussão de aborto, discussões muito fundamentalistas e a gente não discute o país como um todo. Que esse debate aqui Deixa eu aproveitar então, falar duas coisas aqui que a gente já vai levando um assunto para isso aí, a gente vai aproveitando mais ainda o tempo. Ó, uma mudança de mentalidade que nós estamos vendo. A agricultura brasileira evoluiu justamente por ser um setor menos protegido e mais competitivo. Já a indústria funciona na mão inversa. A reserva de mercado da informática fez o Brasil perder tempo precioso. Não, pelo amor de Deus, não dá nem E a pra exigência de conteúdo nacional mínimo em tantos segmentos também não ajuda. São todas iniciativas protecionistas que fecham a economia ao mundo e refreia os ganhos de produtividade. E aí? Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, por exemplo, nós vamos voltar a andar de carroça. Quando você pega um ministro... E mais cara, né? Carroça cara. Quando você pega um ministro abrindo mão da segurança em favor de preço, por incompetência de mexer no custo Brasil, dá vontade de chorar. Então, nós estamos andando para trás. Quando você aumenta qualquer imposto sobre importado, é a sua incompetência, você está assinando a sua incompetência de melhorar as condições de produção internas. Então, o grande problema do Brasil é andar para frente. Porque, volto nessa imagem, o Brasil está muito mais perto da Venezuela do que do Chile. E nós já estivemos... O risco Brasil está virando risco Venezuela já. Nós já estivemos muito mais perto do Chile do que da Venezuela. Isso é fato. Então agora nós estamos, tipo assim, nós estamos de mãozinha dada com a Argentina. E aconselho de novo os brasileiros, deixem de ir para a Argentina, vão para o Chile, vão para a Turquia, vão ver o que dá certo. E como a população de lá está melhorando a qualidade de vida sem a necessidade do crédito, porque está melhorando a renda, porque o país está crescendo, tem infraestrutura, tem telefonia, tem tudo. É só a gente observar a Coreia do Sul também, A Coreia, na parte de educação. Tá doido. Gente, Marrocos. Eu chegava e falei, mas não pode, como é que eu estou no deserto com esse celular funcionando? Eu vou para Nova Lima, não pega nada. E dá melhor qualidade. Dá melhor qualidade. Nós estamos vendo, então, que existe um problema de modelo. Sim. Você comentou dois Não fatos tem interessantes. modelo. Nós não queremos ficar igual a Venezuela, não queremos ficar igual a própria Argentina, que nós estamos começando a observar que são governos que estão mais preocupados com o lado político do que com o econômico e o povo. É meio demagógico. Eu acho que o lado social. Eu Não, acho que tá. Gente, pelo amor Eu de entendo Deus. isso tudo, não eu entendo isso, analisar mas dar o social e controlar. Eu estou achando sua visão social. O jornalismo e companhia, nós Eu concordamos acho- plenamente Você vai me social. perdoar. Eu acho que mas a o gente Chile não não estudou preocupa da com o maneira social. correta Não, peraí, só estou esse dizendo para país vocês. da O América Chile não Latina. preocupa com a questão social? Nunca abandonou. A O visão Marrocos social lá pode talvez ser- não houve melhoria para o povo? O rei lá, gente, o rei. Mas Então vamos qual pensar casta nisso. que está assim? Só um Qual minuto. grupo social lá? Uai, então vamos para Cuba. Bom, deixa eu aproveitar Nós que nós eu não somos... quero ser Cuba, Ó, não. Então Eu acho vamos que essa pensar, visão deixa eu do social falar. tá mil. Ó, Tá nós que ver os dois estamos lados. caminhando daqui a pouco, infelizmente uma hora passa rápido. E a história é o seguinte, vamos falar então um pouquinho sobre custo Brasil e cada um já dando as suas considerações finais. Porque, outro dia eu li uma reportagem do presidente da Sé do Cachoeira, doutor Aguinaldo, que relatava que dentro da fábrica somos extremamente competitivos e eficientes, mas fora da fábrica encarece os nossos produtos. Existe o custo Brasil e ele está pesando cada dia mais. E é isso que está travando também a nossa economia, não só que nós vimos, vocês falaram muito em infraestrutura, educação, o custo da dívida, mas o custo do Brasil está realmente fazer uma grande diferença em nós. Precisamos encarar isso. Gelto, e aproveita as suas considerações finais. Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa fazer grandes reformas. E triste, não vai ter isso no debate eleitoral.
é reforma tributária, reforma da administração, nós estamos precisando fazer. Há muitos anos não tem uma reforma administrativa no país e, principalmente, nós precisamos ter muito investimento na área de infraestrutura e na área educacional. Mas para ter investimento tem que ter segurança. Se a gente conseguir resolver esse modelo, concordo muito com a Rita nesse sentido, que se não há transparência, a gente não tem um investimento pesado, se não resolver isso, a gente não consegue caminhar. Então, esse é o nosso grande laço. Se a gente conseguir desatar, a gente cresce. Se não, aí nós estamos caminhando para trás. Então, um ano de PIB do mesmo jeito. E já as mudanças podem fazer diferença em 2015, 16, 17. Esse ano eu acho que não. 2014 difícil. Isso. E aí, Rita? Olha, eu acho que tudo na vida, em economia, é expectativa. Nós estamos invertendo uma expectativa positiva que nós trabalhamos e vivemos com ela durante muitos anos. Desde lá, o Lula foi o auge dessa expectativa positiva, e eu digo aqui, ele é um excelente vendedor. Hoje o Brasil não tem um caixeiro viajante. A Dilma não dá conta de vender pipoca na esquina. O Manteiga não dá conta de comunicar nada. Então, o que está faltando ao Brasil é alguém que retome a expectativa positiva para o país, tanto para os brasileiros quanto para o investidor estrangeiro. Agora, como fazer isso? Sinalizando um planejamento, sinalizando mudanças. Regras claras. Não só regras. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei por que o Guido Mantega é mantido. Se ele sai do governo, eu te falo, a Bolsa sobe 20% numa semana. Porque mudou a perspectiva de mudança no modelo. Então, nós não podemos ficar como estamos, porque nós estamos deteriorando a nossa credibilidade junto ao investidor interno e ao investidor externo. Então, reformas, investimento em educação é prioritário, mas eu acho que cabe ao governo sinalizar, porque se o governo sinaliza e diminui essa participação do governo, essa mão forte, a iniciativa privada vem atrás. E quem cria emprego e quem paga imposto é a iniciativa privada. É isso aí. Gabriel. Bom, eu acho que o ano de 2014 ele não é nem para a gente ficar pessimista nem otimista. Eu acho que é um ano para a gente ficar com dúvida. Em casa. Com cautela. Eu acho que é um ano de dúvidas. Ficar em casa dúvida. Não está tão ruim, mas... Dúvidas. E eu tenho uma convicção que o governo que assumir a partir das eleições de outubro, ele vai ter que fazer uma reforma principalmente econômica. Principalmente de mudança desse modelo. Como a gente citou aqui, não é basicamente mercado interno e consumo. Vamos pensar no investimento. Vamos pensar na mão de obra, na qualificação da mão de obra, que isso é um problema já recorrente do país. A gente tem que mudar esse modelo. Então, pensar em mão de obra, pensar em investimento, volta a bater nessa tecla, porque isso é o que vai fazer o país caminhar. Isso é que vai fazer o país mudar. E o que a Rita comentou, eu concordo, em relação ao Guido Mantega. Eu acho que só essa mudança já vai mostrar justamente para o mercado, tanto nacional quanto internacional, uma nova posição desse governo. Então, eu acho que é um momento de dúvida, principalmente porque a gente tem uma Copa do Mundo que vai gerar dúvida porque a Copa das Confederações deu alguns problemas e porque é um ano de eleição. Então, por ser um ano de eleição, já gera essa dúvida. Parece que nós vamos ter muitas manifestações. Eu queria agradecer com o aeroporto cada de Cuiabá de tenda, hein? Quero agradecer a cada um mais uma vez essa participação, somente a Rita, que é a primeira vez. Vocês dois estiveram aqui, Gelto e Gabriel estiveram com a gente e foi maravilhoso. Olha, se pudesse ficar mais tempo ia ser uma delícia. Tanta coisa para discutir e algumas perguntas chegando. Quero agradecer as participações de todos. Tem várias aqui, mas eu gostaria de acentuar duas neste momento. É o Marcelo Alves, de Belo Horizonte, e a Meire Lúcia, também de Belo Horizonte. Quero mandar um abraço a todos, em especial para a Rita, que é uma das melhores comentaristas de economia que já ouvi. Um grande abraço. E também, boa noite, estou assistindo o programa aqui, quero dizer que estou gostando muito da participação da Rita, super inteligente, dinâmica e comentários bem pertinentes. Estou adorando. Um abraço. Isso quer dizer que você tem que voltar mais vezes, Rita. Mas para falar coisa boa, pelo amor de Deus. Vamos sim. Olha, Provérbios está escrito que com sabedoria se edifica uma nação e com entendimento se estabelece. Certa vez Jesus disse, pois qual de vós, querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro, faz as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos vão virem começar a dizer, escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus também, certa vez, fala do homem que edificou sua casa sobre a areia.
Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Temos que ter sabedoria para poder construir o nosso país. Temos que ter entendimento para estabelecer a nossa nação. Não adianta decisões paliativas dos nossos governantes, viu? Não se cura um câncer com remédios de dor de cabeça. Temos que ter a compreensão de atacarmos a causa e não os efeitos de qualquer enfermidade, principalmente a nossa economia que está enferma. Os nossos governantes precisam mudar aí de mentalidade e agirem no caminho certo para o crescimento econômico do Brasil. O fraco desempenho do PIB é um retrato de erros do governo em questões cruciais para o avanço da economia. Promover protecionismo, interferir no mercado livre, o livre mercado, deixar de criar condições para que o Brasil melhore a sua produtividade. Temos que enfrentar certas reformas necessárias, queridos. Não congelar preços. Congelar preço de combustível, de energia, conter a inflação, isso é pontual, isso é remendo, isso não traz crescimento, não. Isso não vai alterar a nossa economia. Agora, crescimento sustentável, isso só vem realmente mudando. Esses pontos pontuais não funcionam. A longo prazo, precisamos investir em inovação. E para ter inovação, temos que investir em pesquisa. Para ter pesquisa, temos que investir em educação. Não basta enviar os alunos brasileiros para estudarem fora, sem assegurar que essas universidades tenham condições de lhe oferecer bons salários, estrutura para investigação científica e promover concentração de cérebros. Reunir talentos é o maior de todos os incentivos para todo mundo. Esse é o objetivo de um país, não é simplesmente enriquecer alguns setores de alguns empresários, mas enriquecer toda a sociedade. Não adianta somente reformar algumas coisas, temos que reformar coisas importantes e assim poder destravar a nossa economia. Chega de custo Brasil, seja bem-vindo um Brasil inovador e competitivo. Chega de corrupção e incompetência, seja bem-vindo um Brasil do futuro. Com a sabedoria se edifica uma nação, com entendimento se estabelece.